Baseado no livro Iniciação Humana e Solar, capítulo 1. Observações introdutórias. Os comentários são de Michael Robbins. Antes de entrar no assunto dos seguintes artigos de iniciação, sobre os caminhos que se abrem diante do homem aperfeiçoado e sobre a hierarquia oculta, podem ser feitas certas afirmações que parecem essenciais para o estudo criterioso e a compreensão das ideias apresentadas. Comentário. Surge a questão quanto à natureza da perfeição. Existe algo como um homem perfeito? De certa forma, sim, mas é uma perfeição relativa, ainda perfeita o suficiente. O logos planetário é perfeito? Apenas relativamente, e muito imperfeito quando comparado com logoi planetários ainda maiores. Nossos logoi solares são perfeitos? Apenas relativamente, e muito imperfeito quando comparado, por exemplo, ao logos de Sírius. E por aí vai. Mesmo o logos de todo o cosmos não é perfeito. Existe apenas um ser perfeito, o único, imutável, para sempre o mesmo. O uso do termo perfeito, que significa completo, deve ser sempre considerado em relação a outros seres e ao próprio ser perfeito. Voltando ao texto. Dogmatismo e a intuição. Deve-se reconhecer que ao longo deste volume os fatos são alegados e declarações definidas são feitas, as quais não são suscetíveis de prova imediata pelo leitor. Para que não se possa inferir que a escritora se arroga qualquer crédito ou autoridade pessoal pelo conhecimento implícito, ela rejeita enfaticamente todas essas afirmações ou representações. Ela não pode fazer outra coisa senão apresentar essas declarações como fatos. No entanto, ela gostaria de exortar aqueles que encontram algum mérito nestas páginas a não se estranharem por qualquer aparência de dogmatismo na apresentação. Nem deve a inadequação da personalidade da escritora servir de impedimento à consideração de mente aberta da mensagem a qual o seu nome está anexado. Em questões espirituais, nomes, personalidades e a voz da autoridade externa ocupam um lugar pequeno. Isso por si só é um guia seguro que mantém sua garantia no reconhecimento interno e na direção interna. Não é, portanto, relevante se o leitor recebe a mensagem destas páginas como um apelo espiritual num cenário idealista, uma apresentação de alegados factos, ou uma teoria desenvolvida por um estudante e apresentada para consideração de colegas estudantes. A cada um é oferecido por qualquer resposta interior que possa evocar, por qualquer inspiração e luz que possa trazer. Comentário. Aqui descobrimos que Alice Bailey está assumindo uma posição de humildade. Ela mesma acredita no que está dizendo. Para ela é um fato. Mas ela não assume nenhuma posição de autoridade com respeito à verdade do que ela transmite. Determinar a verdade é responsabilidade do leitor. Assim, cada leitor é jogado de volta à sua própria alma como uma autoridade. Vários métodos legítimos de considerar o ensino são apresentados. Há amplo espaço para todas essas apresentações. A importância de cada leitor como árbitro da verdade é enfatizada. Assim, apela-se à dignidade essencial de cada discípulo. Voltando ao texto. Nestes dias de destruição da velha forma e de construção da nova, é necessária a adaptabilidade. Devemos evitar o perigo da cristalização através da flexibilidade e da expansão. A velha ordem muda, mas é principalmente uma mudança de dimensão e de aspecto, e não de material ou de fundamento. Os fundamentos sempre foram verdadeiros. A cada geração é atribuída a tarefa de conservar as características essenciais da antiga e amada forma, mas também de expandi-la e enriquecê-la sabiamente. Cada ciclo deve adicionar o ganho de novas pesquisas e esforços científicos. E subtrair aquilo que está desgastado e sem valor. Cada época deve incorporar o produto e os triunfos do seu período e abstrair os acréscimos do passado que obscureceriam e confundiriam o contorno. Acima de tudo, a cada geração é dada a alegria de demonstrar a força dos antigos alicerces e a oportunidade de construir sobre esses alicerces uma estrutura que irá satisfazer as necessidades da vida interior em evolução. Comentário. Estamos passando por um momento incrível de destruição do antigo e construção do novo. É um momento fluido na história. A era de peixes está terminando, a era de aquário está começando. Estamos no meio de um período de sobreposição de 500 anos. Embora preservemos os ganhos do passado, é nosso dever compreender os princípios sobre os quais a era de Aquário se desenvolverá. Não repudiamos nem ousamos repudiar as excelências do passado, mas estão a emergir energias novas e relativamente desconhecidas e devem ser reconhecidas, apropriadas e utilizadas. Isto não é fácil no momento, porque antes que as energias da Era de Peixes finalmente passem, para retornarem aproximadamente 23 mil anos, elas estão emergindo com vigor renovado, e na sua forma mais negativa.
Assim, há um conflito entre o novo e o velho, o sétimo raio da magia e o sexto da devoção e idealismo. Voltando ao texto. 3 fatos básicos a serem reconhecidos. As ideias aqui elaboradas encontram sua corroboração em certos fatos declarados na literatura ocultista hoje existente. Esses fatos são em número de 13 e são os seguintes. Na criação do Sol e dos 7 planetas sagrados que compõem o nosso sistema solar, o nosso Logos empregou matéria já impregnada de qualidades particulares. A Senhora Beza, em seu livro, Avataras, que alguns de nós consideram o mais valioso de todos os seus escritos, porque um dos mais sugestivos, faz a afirmação de que nosso sistema solar é construído a partir de matéria já existente, fora da matéria já dotada de certas propriedades, página 48. Esta questão, portanto, deduzimos, mantinha latentes certas faculdades que foram forçadas a manifestar-se de uma maneira peculiar, sob a lei de causa e efeito, como faz tudo no universo. Comentário. Aqui é sugerida uma ideia importante. Estamos no meio de uma série de 3 sistemas solares, 3 encarnações do nosso logo solar. Atualmente, estamos vivenciando o segundo. Em toda a natureza existe uma lei da continuidade oculta. Assim como as energias e forças de nossas encarnações mais recentes são influentes e condicionantes em nossa encarnação atual, o mesmo acontece com nosso logo solar. As energias, forças e padrões de sua encarnação mais recente condicionam fortemente o modo de vida em sua encarnação atual, ou seja, sua expressão através do nosso atual sistema solar com seus 7 planetas sagrados, e muitos mais planetas e planetoides, mais de 115, além de milhares de asteroides. Tal como acontece com o ser humano, novos padrões de energia e força devem substituir os antigos padrões. A esta substituição progressiva chamamos princípios de transmutação, transformação e transfiguração. Voltando ao texto. B. Toda manifestação é de natureza setenária, e a luz central que chamamos de deidade, o único raio da divindade, manifesta-se primeiro como uma triplicidade e depois como uma setenária. O Deus único brilha como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e estes 3 são novamente refletidos através dos 7 espíritos diante do trono, ou 7 logoi planetários. Os estudantes de ocultismo de origem não cristã poderão chamar estes seres de raio único, demonstrando através dos 3 raios maiores e dos 4 menores, formando um septenário divino. O raio sintético que une todos eles é o grande raio do amor-sabedoria, pois em verdade, de fato, Deus é amor. Este raio é o raio índigo e é o raio mesclado. É aquele que irá, ao final do ciclo maior, absorver os demais na conquista da perfeição sintética. É a manifestação do segundo aspecto da vida logóica. É este aspecto, o do construtor da forma, que torna este nosso sistema solar o mais concreto dos 3 sistemas principais. O aspecto amor ou sabedoria é demonstrado através da construção da forma, pois Deus é amor, e nesse Deus de amor vivemos, nos movemos e temos nosso ser e desejamos até o fim da manifestação aeoniana. Comentário. Diferentes formas de ver o 1, o 13 e o 7 são aqui apresentadas. Os números são seres arquetípicos. Diferentes tradições falam destes seres de diversas maneiras, mas a sua natureza essencial é a mesma, não importa quão colorida pelas várias apresentações religiosas, filosóficas, mitológicas ou ocultas. Embora existam muitas divisões sucessivas após o 1, o 13 e o 7, por exemplo, os 12, os 14, os 15, os 21, os 28, os 35, os 49, etc., todos esses arquétipos ou entidades são, no entanto, uma grande entidade sintética. A cor desta entidade é dada, azul índigo, e sua nota musical é G. Voltando ao texto. É interessante considerar que o nosso sistema solar, o segundo de uma série de 3, alguns dizem que é uma série de 7, é o mais concreto que o anterior ou o seguinte. O grande segundo raio de amor-sabedoria é o construtor da forma, daí a concretização do nosso sistema atual. Comentário. Do ponto de vista da consciência, talvez pudéssemos dizer que o primeiro sistema solar foi o mais concreto, e o último sistema solar, ou sistema da vontade, será o menos concreto. De qualquer forma, neste sistema solar, estamos aprendendo a nos libertar da preocupação com a matéria e a entrar conscientemente no reino da consciência. Tornamo-nos o observador, não apenas o ator. É importante perceber que a terminologia cristã padrão está de acordo muito bem com a terminologia do ocultismo. Em todas as grandes apresentações religioso-filosóficas da verdade, não há realmente grande variação. Os conflitos que surgem entre os adeptos dos vários sistemas surgem nas pequenas mentes dos homens e devem ser resolvidos pela expansão da consciência proporcionada pela infusão da alma. Voltando ao texto.
C. Os 7 planos da manifestação divina, ou os 7 planos principais do nosso sistema, são apenas os 7 subplanos do plano cósmico mais baixo. Os 7 raios sobre os quais tanto ouvimos falar, e que contêm tanto interesse e mistério, são igualmente apenas os 7 sub-raios de um raio cósmico. As 12 hierarquias criativas são elas próprias apenas ramos subsidiários de uma hierarquia cósmica. Eles formam apenas um acorde na sinfonia cósmica. Quando aquele acorde sétuplo cósmico, do qual formamos uma parte tão humilde, reverberar em perfeição sintética, então, e somente então, virá a compreensão das palavras do livro de Jó: as estrelas da manhã cantaram juntas. A dissonância ainda ressoa, e a discórdia surge de muitos sistemas, mas na progressão dos éons uma harmonia ordenada ocorrerá, e o dia amanhecerá quando, se ousarmos falar de eternidades em termos de tempo, o som do universo aperfeiçoado ressoará até os limites da constelação mais distante. Então será conhecido o mistério do canto nupcial dos céus. Comentário. Aqui o tibetano fala de planos maiores e menores, de raios maiores e menores. É importante manter todos os fatores em perspectiva. Estamos sempre descobrindo que o mundo sétuplo em que vivemos é simplesmente um sétimo de um mundo ainda maior, que, em si, é sem dúvida, mas um sétimo de algum tipo de sistema ainda maior. Voltando ao texto. O raio do nosso logo solar está por trás e infunde os 7 raios de cada um dos 7 logos planetários principais. O mesmo se aplica às 12 hierarquias criativas, ou 12 ordens de espíritos mônadas. As 12 são apenas uma. São oferecidas analogias musicais, e de fato, quem deseja compreender o cosmos deve compreender a música, pois nosso logo solar está cantando sua própria nota, assim como cada um dos logoi planetários e cada uma das hierarquias criativas. Os muitos, cantados ou tocados simultaneamente, vão criando grandes acordes, que caracterizam a expressão unificada dos muitos relacionados. As muitas geometrias estão se combinando para formar a figura geométrica universal. Comentário. O professor tibetano termina com uma imagem perfeitamente bela de uma época de harmonia universal, quando as estrelas da manhã cantarão juntas. Já, nos planos arquetípicos eles cantam de uma maneira que chamaríamos de perfeita. Todas as muitas cores estão em processo de fusão em um arco-íris harmonioso. As muitas notas estão se unindo para formar acordes universais harmoniosos. Em nossos mundos inferiores, temos plena consciência das dissonâncias. Ainda muita harmonização a ser alcançada, tanto microcosmicamente como macrocosmicamente. Todo o tema do nosso progresso espiritual é a resolução das dissonâncias. Primeiras dissonâncias entre os veículos da personalidade do homem, depois dissonâncias entre a personalidade e a alma, e, finalmente, dissonâncias entre a personalidade anímica e o espírito. Na resolução das dissonâncias reside muita dor, mas o resultado final é felicidade, alegria e bem-aventurança. Voltando ao texto. 5 pontos para lembrar. Pede-se também ao leitor que lembre e pondere certas ideias antes de iniciar o estudo da iniciação. Devido à extrema complexidade do assunto, é-nos totalmente impossível fazer mais do que obter uma ideia geral do esquema, daí a futilidade do dogmatismo. Não podemos fazer mais do que sentir uma fração de algum todo maravilhoso, totalmente além do alcance de nossa consciência, um todo que o anjo mais elevado ou ser aperfeiçoado está apenas começando a compreender. Comentário. No parágrafo acima, temos um senso de proporção. Quem somos nós, pequeno homem, para procurar compreender o cosmos, quando mesmo o anjo mais elevado ou ser perfeito só pode começar a fazê-lo? Uma das primeiras coisas a ser estabelecida em qualquer estudante dos mistérios é o senso de proporção. É fácil falar sobre tal sentido, mas difícil de alcançar, pois requer muita vivência e muita experiência. O tibetano é sábio ao enfatizar a impossibilidade do dogmatismo, ou de declarações completas e totalmente autorizadas que não admitem expansão. Estamos apenas aprendendo o ABC, por mais profundo e maravilhoso que pareça. Se conseguirmos manter o nosso sentido de proporção enquanto lemos, evitaremos cair no glamour e na ilusão, 2 factores que qualquer estudante dos mistérios deve evitar cautelosamente. Há muita inflação potencial neste caminho para a luz e as distorções podem facilmente atingir os incautos. Mesmo aqueles que são cautelosos devem ser ainda mais cautelosos. Voltando ao texto. Quando reconhecemos o fato de que o homem médio ainda está plenamente consciente apenas no plano físico, quase consciente no plano emocional, e apenas desenvolvendo a consciência no plano mental, é óbvio que a sua compreensão dos dados cósmicos pode ser apenas rudimentar. Quando reconhecemos o facto adicional de que estar consciente num plano e ter controle nesse plano são 2 condições muito diferentes, torna-se evidente quão remota é a possibilidade de nos aproximarmos mais do que a tendência geral do esquema cósmico. Comentário.
O tibetano está gentilmente nos colocando em nosso lugar, assim, induzindo um estado mental saudável. Se considerarmos o estado de consciência de muitos estudantes de espiritualidade, descobriremos uma triste falta de proporção. O pequeno é feito para parecer grande, e o grande, pequeno. Nós, seres humanos, ainda não temos mente para ver as coisas como elas são, de fato. Estamos a ser conduzidos das trevas profundas para uma luz ofuscante, e serão necessários séculos, até mesmo milênios, para os nossos olhos se ajustarem. Também somos advertidos de que existe uma diferença entre saber e fazer. Voltando ao texto. Devemos reconhecer também que o perigo reside no dogma e nos factos ocultos dos livros escolares, e que a segurança reside na flexibilidade e numa mudança de ângulo de visão. Um fato, por exemplo, visto do ponto de vista da humanidade, usando a palavra fato no sentido científico como aquilo que foi demonstrado além de todas as dúvidas e questionamentos, pode não ser um fato do ponto de vista de um mestre. Para ele pode ser apenas parte de um fato maior, apenas uma fração do todo. Visto que sua visão é tetra e pentadimensional, sua compreensão do lugar do tempo na eternidade deve ser mais precisa do que a nossa. Ele vê as coisas de cima para baixo e como alguém para quem o tempo não existe. Comentário. Mais uma vez, somos lembrados da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein apareceu pela primeira vez em 1906. Este grande pensador estava apenas expressando um aspecto da sabedoria eterna, conhecida há séculos pelos sábios que são os guardiões dos mistérios. O ocultismo prevê um universo multidimensional. A teoria da relatividade aplicou apenas as dimensões físicas e etéricas do cosmos. Quando o tibetano fala da quarta e da quinta dimensões, e da visão da quarta e da quinta dimensões, ele está falando dos planos búdico e átmico e das faculdades intuitivas e dinâmicas que pertencem a esses planos. Um mestre de sabedoria está especialmente focado nestes dois planos. O tibetano usa uma frase interessante: o lugar do tempo na eternidade. De uma perspectiva, um iniciado é alguém que superou o sentido convencional do tempo, tão condicionado pelas limitações da consciência cerebral, e está começando a aprender o significado da eternidade, que é ao mesmo tempo cíclica e infinita em duração. Para o mestre, o tempo não é mais a limitação, ou a aparente realidade, que é para nós. Ele vive na presença, e nessa presença, o momento presente, estranhamente eterno em duração, é a única realidade. Os mistérios fundamentais relativos ao tempo e ao espaço são resolvidos e a terceira iniciação. Esta iniciação é o pivô entre o tempo e a eternidade. Em nosso momento mais elevado, nossas experiências de pico, podemos, talvez, captar um vislumbre do estado de consciência em que o mestre vive perpetuamente. Voltando ao texto. Um princípio inexplicável de mutação existe na mente do Logos, ou na deidade do nosso sistema solar, e governa todas as suas ações. Vemos apenas as formas em constante mudança e temos vislumbres da vida em constante evolução dentro dessas formas, mas ainda não temos ideia do princípio que funciona através do caleidoscópio mutável de sistemas solares, raios, hierarquias, planetas, planos, esquemas, rondas. Rakas e subrakas. Eles se entrelaçam e se interpenetram, e ficamos totalmente perplexos à medida que o maravilhoso padrão que eles formam se desenrola diante de nós. Sabemos que em algum lugar desse esquema nós, a hierarquia humana, temos o nosso lugar. Comentário. O desdobramento do cosmos parece caleidoscópico. Isto ocorre simplesmente porque não temos conhecimento suficiente dos ciclos. Tal conhecimento não é concedido até a quinta iniciação, na qual todo conhecimento, novamente, relativamente, é alcançado. Certas palavras importantes são usadas nesta seção: sistemas solares, hierarquias, planos, esquemas, rondas, raças e sub-raças. Cada um deles tem uma localização, dimensionalmente, e uma duração, e uma qualidade e quantidade. Quando for alcançada uma compreensão destes, o nosso planeta, o sistema solar e, até certo ponto, o cosmos, parecerão muito mais coordenados e ordenados. O raio principal do nosso sistema solar, o segundo raio do amor-sabedoria, é chamado de raio do padrão divino. Sob as instruções transmitidas pelos agentes deste raio, podemos começar a aprender os grandes padrões nos quais vivemos, nos movemos e existimos. Qualquer tentativa de reduzir a complexidade desconcertante a um padrão é um passo na direção certa. Para este fim, um estudo da astrologia, da raiologia, da numerologia e da ciência dos ciclos é extremamente útil. Voltando ao texto. Tudo que podemos, portanto, fazer é aproveitar quaisquer dados que pareçam afetar o nosso próprio bem-estar e que digam respeito à nossa própria evolução, e a partir do estudo do ser humano nos três mundos procurar compreender um pouco o macrocosmo.
Não sabemos como 1 pode tornar-se o 3 tornar-se o 7, e assim proceder a uma diferenciação inconcebível. Para a visão humana, este entrelaçamento do sistema forma uma complexidade inimaginável, cuja chave parece não estar disponível. Visto do ângulo de um mestre, sabemos que tudo ocorre em uma sequência ordenada. Visto do ângulo da visão divina, o todo se moverá em uníssono harmonioso, produzindo uma forma geometricamente precisa. Comentário. O tibetano oferece diversas perspectivas, e a visão de cada uma delas difere profundamente, a do ser humano, do mestre e a de um Chohan, ou mestre ainda superior, de cuja perspectiva a visão divina é possível. Nós, seres humanos, vemos principalmente desordem e caos. Alguns dos mais inteligentes entre nós e aqueles com maior experiência encarnacional estão começando a compreender a ordem das coisas que um mestre sempre vê. Seres ainda maiores que o mestre veem todos se movendo juntos no eterno agora, e sabem, sem sombra de dúvida, que Deus geometriza. Pode-se razoavelmente pensar que Pitágoras e Platão, grandes seres do segundo raio, estavam começando a compreender a profundidade de Deus como grande geométrico. Aliás, ver tudo em uníssono harmonioso significaria a perfeição da visão búdica. Ver todas as coisas com completa precisão geométrica sugeriria a visão do plano monádico do qual emana a geometria divina, no que diz respeito a nós, seres humanos. Browning compreendeu parte dessa verdade quando escreveu: "Tudo muda, mas a permanência também", e continuou: "Verdade dentro e fora, verdade também, e entre cada um, falsidade que é mudança, assim como a verdade é permanência. A verdade toma forma sucessivamente, um grau acima da sua última apresentação." Foi sugerido pelo Dr. Douglas Baker que o poeta laureado inglês Robert Browning era uma alma de segundo raio. Alice Bailey parece sugerir isso também. A ideia de verdade como permanência é principalmente uma ideia platônica de segundo raio. A mudança está relacionada ao terceiro raio, à mentira, ao engano e à ilusão. Após cada estação de mudança, surge um esclarecimento no qual os grandes arquétipos são refletidos na experiência. Estamos passando por grandes períodos de mudança e incerteza, mas em pouco tempo as verdades predominantes se manifestarão novamente, e conheceremos com maior certeza o verdadeiro padrão nos céus. Voltando ao texto. Em forma poética, Browning deu-nos uma visão do mundo do ser e do mundo do devir. Este último pretende refletir fielmente o primeiro. Cada ser humano é ao mesmo tempo ser e se tornar. Para fins práticos, pode-se pensar na personalidade como relacionada ao mundo do devir e na alma como relacionada ao mundo do ser. Mais tarde, a mônada refletirá o mundo do ser. Um dos paradoxos que todo iniciado deve dominar é a contradição visível entre mudança e imutabilidade. Disse que o mestre Kuthumi disse: Brahma e Sansara são um. Esta é uma verdade profunda que reflete a identidade do absoluto e do mundo em constante mudança e ilusão. Devemos lembrar também que, além de certo ponto, não é seguro nem sábio transmitir a comunicação dos fatos do sistema solar. Muito deve permanecer esotérico e velado. Os riscos de muito conhecimento são muito maiores do que a ameaça de pouco conhecimento. Com o conhecimento vem a responsabilidade e o poder, duas coisas para as quais a raça ainda não está preparada. Portanto, tudo o que podemos fazer é estudar e correlacionar com a sabedoria e discrição que possam ser nossas, usando o conhecimento que possa vir para o bem daqueles que procuramos ajudar. E reconhecendo que no uso sábio do conhecimento surge uma maior capacidade de receber. A sabedoria oculta. Juntamente também com a adaptação sábia do conhecimento às necessidades circundantes, deve crescer a capacidade de reserva discreta e o uso da faculdade discriminativa. Quando podemos usar sabiamente, reter discretamente e discriminar profundamente, damos a mais segura garantia aos professores vigilantes da raça de que estamos prontos para uma nova revelação. Comentário. Muitos de nós fomos criados com a ideia de que é bom ter cada vez mais conhecimento. Aqui, o mestre Descartes nos diz que há um limite para o conhecimento, e que é sábio seguir o que os guias da raça transmitem. Na queda da Atlântida, temos um exemplo extraordinário dos efeitos catastróficos do conhecimento mal utilizado. Os mestres estão ansiosos para que tal desastre não volte a atingir a humanidade, de modo que o conhecimento dos verdadeiros fundamentos da sabedoria e dos mistérios é negado a muitos e transmitido apenas a poucos confiáveis. Tornar-se iniciado significa que podem ser confiados a alguém segredos que, transmitidos aos que não estão preparados, seriam perigosos ou mesmo desastrosos. Somos solicitados a aprender a ser discretos na transmissão do conhecimento oculto, a distribuir os tesouros da sabedoria eterna apenas onde eles realmente farão mais bem do que mal.
As virtudes dos planetas Saturno e Mercúrio, os 2 planetas do discipulado, são invocadas, Saturno para retenção e Mercúrio para discriminação. A ideia de uso e utilização também está relacionada com estes 2 planetas. Planetas de aplicação inteligente. Os mistérios da iniciação são construídos de tal forma que somente aqueles que estão verdadeiramente aptos podem participar. Todos os outros, ou seja, aqueles que não atendem aos padrões exigidos, simplesmente por causa de sua condição vibratória, são poupados dos perigos da revelação prematura e não podem, ainda, se tornarem iniciados. Então, vemos que não há sabedoria em avançar precipitadamente. A tartaruga vence a corrida e não a lebre. Quando estamos realmente prontos, a revelação vem. Portanto, a melhor política é, com toda a humildade, zelar pela nossa prontidão. Provamos a nossa aptidão para novas revelações não apenas através da nossa aplicação, reservas e discriminação, mas também, e talvez, o mais importante, através do serviço. Quando tudo o que temos é usado com sabedoria e amor no serviço, mostramos que estamos prontos para mais iluminação. Não há pressa, mas não há tempo a perder. Voltando ao texto. Devemos nos resignar ao fato de que a única maneira pela qual podemos encontrar a chave para o mistério dos raios, dos sistemas e das hierarquias, reside no estudo da lei das correspondências ou da analogia. É o único fio pelo qual podemos encontrar o caminho através do labirinto, e o único raio de luz que brilha através da escuridão da ignorância circundante. H.P. Blavatsky, em A Doutrina Secreta, disse-nos isso, mas até agora muito pouco foi feito pelos estudantes para aproveitarem essa pista. Comentário. Aqui o tibetano chama nossa atenção para uma grande lei interpretativa, a lei da correspondência, uma versão mais rigorosa da lei da analogia. Ao estudarmos o tibetano, vemos que ele usa essas leis constantemente. Temos que aprender a fazer o mesmo. Muito pouco ainda foi feito nesse sentido. Pensar de forma expansiva e analógica é uma grande disciplina mental, mas certamente digna de cultivo. Simplesmente começamos observando um padrão e nos perguntamos: a que padrão superior esse padrão se assemelha? Com que padrão inferior esse padrão se assemelha? A palavra gostar é o pivô da revelação. De certa forma, isso é pensamento algébrico. Estamos usando conhecidos para resolver incógnitas, e a intuição é estimulada na busca. O tibetano disse que a mente do 4º raio é muito importante no seu trabalho. Através do 4º raio, o pensamento analógico pode ser perseguido com sucesso e a intuição cultivada. Vamos nos propor alguns exercícios. Por exemplo, Vênus está para a Terra assim como X está para o Sol. Ou a correspondência superior do 4º éter seria qual plano sistêmico? Ou a mônada está para o seu homem como Shambhala está para o quê? E assim por diante. Esses exemplos são extraídos do ocultismo técnico, porém muitos outros exemplos simples podem ser usados para aguçar a faculdade analógica. Voltando ao texto. No estudo desta lei, precisamos lembrar que a correspondência reside na sua essência, e não na elaboração esotérica detalhada como pensamos vê-la do nosso ponto de vista atual. O fator tempo nos desencaminha em uma coisa: erramos quando tentamos fixar tempos ou limites estabelecidos. Tudo na evolução progride através da fusão, com um processo constante de sobreposição e mistura. Apenas generalidades amplas e um reconhecimento de pontos fundamentais de analogia são possíveis para o estudante médio. No momento em que ele tenta reduzir a forma de gráfico e tabular em detalhes, ele entra em domínios onde está fadado a errar e cambaleia através de uma névoa que acabará por dominá-lo. Comentário. O tibetano nos oferece um aviso: não insista em muitos detalhes ao usar a lei da correspondência e a lei da analogia. São possíveis esboços amplos e gerais, reveladores e úteis, mas se houver uma insistência em demasiados detalhes concretos, é quase certo que ocorrerá erro. Ainda não sabemos o suficiente para resolver os detalhes. A mente concreta, embora necessária e útil, é, para citar o antigo ensinamento, a matadora do real. A humanidade, em muitos aspectos, tem o suficiente da mente concreta e precisa transformá-la na mente abstrata e intuitiva, a mente buddhimanas. O que falta é um conhecimento detalhado da ciência dos ciclos. Sabe-se muito pouco sobre o tempo cíclico, e devido a essa insuficiência de conhecimento, seremos desencaminhados quando tentarmos trazer grandes analogias para o espaço-tempo local. Por exemplo, dizem-nos que existem 777 encarnações na vida do homem, 700 mais 70 mais 7. Mas se nos tornarmos demasiado literais e pensarmos, talvez que cada encarnação dure cerca de 70 anos, e que o ciclo entre vidas pode durar para alguns múltiplos de 70. Infelizmente nos desviaremos ao calcular a duração da experiência total de encarnação do ser humano.
É literalmente verdade, por exemplo, que a primeira fase da encarnação dura 10 vezes mais que a segunda e a segunda, 10 vezes mais que a primeira. Portanto, a primeira, 100 vezes mais que a terceira. 707 igual 100. Ou é apenas simbolicamente verdadeiro e não literalmente verdadeiro. Quando fazemos analogias a partir de proporções simbólicas, transformando-as em figuras literais, muitos erros podem surgir. O Antakarana, ou a ponte entre o concreto e o abstrato, ainda não está totalmente construído, permitindo assim as muitas falhas na analogia precisa das proporções simbólicas para as exatas e na sua aplicação ao mundo concreto do tempo e do espaço. Voltando ao texto. No entanto, no estudo científico desta lei da analogia ocorrerá um crescimento gradual do conhecimento, e na lenta acumulação de factos será gradualmente construída uma forma sempre em expansão, que incorporará grande parte da verdade. O estudante despertará então para a compreensão de que, depois de todo o estudo e trabalho, ele possua pelo menos uma ampla concepção geral da forma pensamento logóica, na qual poderá encaixar os detalhes à medida que os adquirir através de muitas encarnações. Comentário. Um importante princípio do ocultismo é aqui oferecido: a razão do grande para o pequeno, do geral para o particular, do abstrato para o concreto. Sim, todos os muitos detalhes se encaixarão, mas primeiro devem vir os contornos amplos e gerais, que um uso adequado e sabiamente humilde da lei da analogia e da correspondência pode revelar. Parece que nos disseram que serão necessárias muitas encarnações antes que os detalhes possam ser adquiridos. A encarnação é uma vida concreta. Nessa vivência, os detalhes são revelados. Pode-se também raciocinar no sentido da aquisição de detalhes. Se o raciocínio for preciso e se as premissas forem seguras, então o conhecimento detalhado também poderá ser alcançado desta forma. Da mesma forma, a intuição, conhecimento direto, também pode revelar detalhes concretos. Parece que nos disseram que agora devemos avançar imprudentemente. Limites estão sendo estabelecidos e somos informados de que não podemos realizar tudo em uma encarnação. Muitos estudantes de espiritualidade esperam demais. O que eles esperam alcançar não é realista, porque o seu sentido de comedição não é cultivado. Orsiniel. Libra é mais útil na tentativa de manter o senso de proporção. Libra mantém o equilíbrio entre o geral e o particular, e também entre muitos dos outros pares de opostos. Voltando ao texto. Isto nos leva ao último ponto a ser considerado antes de entrarmos no assunto propriamente dito, que é que o desenvolvimento do ser humano nada mais é do que a passagem de um estado de consciência para outro. É uma sucessão de expansões, um crescimento daquela faculdade de consciência que constitui a característica predominante do pensador residente. É a progressão da consciência polarizada na personalidade, eu inferior ou corpo, para aquela polarizada no eu superior, ego ou alma, daí para uma polarização na mônada, ou espírito, até a consciência, eventualmente a divina. À medida que o ser humano se desenvolve, a faculdade da consciência estende-se, em primeiro lugar, para além dos muros circunscritos que o confinam nos reinos inferiores da natureza, o mineral, o vegetal e o animal, até os 3 mundos da personalidade em evolução, até o planeta onde ele atua. Sua parte, ao sistema em que esse planeta gira, até que finalmente isca pé do próprio sistema solar e se torne universal. Comentário. No primeiro sistema solar, a evolução significou principalmente o desenvolvimento da forma. Neste segundo sistema solar, a ênfase está no crescimento da consciência, e o desenvolvimento da forma é incidental, destinado a servir à expansão e ao refinamento da consciência. A respiração torna-se a pedra a planta o animal o homem e o homem o Deus. Tudo é sequencial e progressivo. A consciência é para sempre exatamente o que é, e essencialmente é incolor em toda parte, essencialmente, a mesma. Mas o veículo através do qual a consciência funciona muda progressivamente, com a evolução. A mesma consciência aprisionada na vida mineral, um dia olhará, autoconscientemente, para a experiência humana e, mais tarde, para a experiência divina. A mônada desce e a mônada sobe. Isto significa simplesmente que a mônada está sujeita a certas percepções compulsórias iniciais, mas que mais tarde essas percepções compelidas dão lugar a percepções cada vez mais amplas, até que, finalmente, as percepções se tornam universais, outra maneira de dizer percepções solares sistêmicas. A iniciação não é uma questão de forma. A forma do iniciado pode demonstrar que ele ou ela é, de fato, iniciado, mas o foco principal é a consciência do iniciado, que continua a crescer mesmo que, talvez, porque, a forma possa sofrer em muitas encarnações. O que acontece com o envoltório não é o ponto principal. A forma pode prosperar e a consciência estagnar.
A forma pode ser destruída por todos os males e angústias imagináveis, e ainda assim a consciência pode avançar. A avaliação do sucesso baseia-se na expansão e no refinamento da consciência. Em tudo o que lemos neste capítulo, a humildade e o equilibrado nos são impostas. Podemos voltar os nossos olhos para o grande além, mas devemos ser realistas sobre a equação temporal relacionada de forma realista com a realização. Nossa origem e destino são grandes. A nossa condição atual é muito limitada, pelo menos durante as nossas horas de vigília, embora isto em breve dê lugar a um estado mais consciente e sensível. O verdadeiro estudante de iniciação é sempre prático. Visamos as estrelas, literalmente, mas os nossos pés devem estar em terra firme. Caso contrário, cairemos e atrasaremos o nosso progresso, bem como o progresso daqueles que estão karmicamente e dharmicamente relacionados a nós. Estamos iniciando um caminho que pode levar muitas vidas para ser concluído, talvez 5.000 anos, talvez 10, talvez mais. Se estivermos impacientes, isso mostra que estamos sob o feitiço do ego inferior, algo que todos os iniciados acabarão por destruir. Se formos demasiado lentos, isso simplesmente demonstra que o nosso sentido de valores precisa de ser ajustado e que estamos a colocar as segundas coisas em primeiro lugar e as primeiras em segundo lugar. O nobre caminho do meio, envolvendo, para a maioria, moderação espiritual, leva direto à meta e, sob Libra, também a Shambhala. Começamos com os fundamentos. Certificamo-nos de que realmente os dominamos e depois passamos para considerações mais abstrusas, mas tudo lentamente, com cuidado, gradualmente. O caminho da iniciação é longo, embora relativamente mais curto que o caminho do discipulado e muito mais curto que o caminho normal da evolução, mas está-nos a ser dada uma imagem do que realmente está envolvido. Não é de todo uma imagem glamourosa, não é uma imagem atraente. Para a personalidade egoísta e em grande parte inconscient. Inicialmente, mostraremos nossa aptidão para a iniciação pela maneira como respondemos às instruções oferecidas pelo tibetano.